Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com as suas unidades? Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é bastante, hein? Alma do capítulo 43 até o capítulo 52, iniciando pelo capítulo 43 e que podemos aprender. Alma e seus filhos foram ensinar ao povo segundo a ordem do sacerdócio que eles possuíam, ou seja, eles eram portadores do sacerdócio maior. E aí começam os relatos sobre guerra. As pessoas podem até perguntar, mas por que o livro de Mórmon relata guerras? Nós vemos que na Bíblia também houve guerras, na época deles lá, assim como aqui. Hoje também a guerra é um pouco diferente, mas a gente vive uma guerra também, além de alguns lugares tem guerra civil, outros lugares tem guerra de país contra país, mas a gente também vive mais do que nunca uma guerra espiritual. E aí nesses capítulos a gente vai aprender como a gente pode se preparar e combater cada um dos mal que nos aflige. E aí a gente vê que os oramitas e também os amalequitas se tornaram lamanitas. Os amalequitas eram dissidentes nefitas, se tornaram mais selvagens e eles se uniram para guerrear contra o povo nefita. Porque eles queriam escravizar. Vamos ler o versículo 9. Ora, o desígnio dos nefitas era proteger suas terras e suas casas e suas esposas e seus filhos para poderem defendê-los das mãos de seus inimigos e também conservar seus direitos e seus privilégios, sim, e também sua liberdade para poderem adorar a Deus segundo os seus desejos. E aí o que acontece? Os oramitas, os lamanitas lá em geral, eles estavam querendo atacar os nefitas e, entre outras coisas, eles queriam tirar a liberdade religiosa, coisa que também hoje em dia nós temos. Devido a um certo partido que fala que alega amor, mas que fica discendindo ódio. Então tem crescido o número de pessoas que são ateus, descrentes, e ficam procurando de toda maneira atacar quem é cristão e quem é membro da igreja, claro, assim como a gente viu, por exemplo, aí nessas Olimpíadas. Num outro canal vou comentar que essa Olimpíada começou uma vergonha, os franceses lá, alguns artistas, fazendo tiração de sarro da última ceia do Senhor com os apóstolos, criticando e proibindo atletas de poderem se manifestar a sua cristandade. É uma coisa que nós também enfrentamos hoje em dia. Mas aí a gente leu nesse versículo que os nefitas eles se prepararam para o duelo. A causa deles era outra, eles queriam proteger suas famílias, suas esposas, seus filhos, a sua liberdade religiosa, suas terras e tudo que lhes pertenciam por direito. Então aí eles se prepararam, eles organizaram os exércitos e o capitão-chefe, cujo nome era Moroni, ele mesmo, chegamos lá agora para falar dele, capitão Moroni, se preparou foi eleito para poder comandar tudo isso, e na ocasião ele só tinha 25 anos de idade, mas ele era grande, forte e inteligente e preparou o seu povo. Vamos agora para o versículo 19. E quando os exércitos dos lamanitas viram que o povo de Nefe, ou seja, que Moroni, preparara seu povo com couraças e com escudo nos braços, sim, e também com escudos para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas, o que aí no versículo 20 também continua, fala, que o povo lá eles ficaram assustados, porque eles estavam vendo que o povo de Moroni ele preparou seus exércitos. Porque os lamanitas eles tinham aparência, perdão, um pouco assim, bem estranha. Eles estavam sem roupa nas partes mais vitais do corpo, como aqui no tórax, na cabeça, e enquanto que os nefitas não, eles se prepararam com armas e fisicamente para poder também se proteger, com couraça para proteger a cabeça, o tórax e coração e os braços, assim por diante.
E os exércitos lamanitas não estavam preparados assim. Embora eles tivessem um número maior de pessoas combatendo, seu chefe, que era Zeraena, eles perderam. E aí o seu chefe, que era Zeraena, pegou eles e fez eles fugir para a terra de Mante. E ao partirem para o deserto, Moroni enviou espias e ordenou que orassem ao Senhor, importante em a oração, para saber onde deveriam ir, e Moroni continuou cuidando do seu povo. Então, vou pedir um pouco de perdão para os irmãos que, como a designação é muito grande, não vai estar para ler tudo, e eu preparei muito bem esse resumo, que mesmo na aula não é possível tudo, estou procurando passar o básico, mas vamos lá que está bem legal, vocês vão gostar, prometo. Então aí já teve a primeira batalha, Zeraena fugiu. E Moroni, usando da inteligência, como falamos e frisamos, ele ordenou espias, mas o mais importante, ele ordenou que a todos orassem ao Pai Celestial. Sempre devemos buscar ajuda com o Pai Celestial orando e não contando somente com a nossa própria sabedoria. No versículo 26, e fez com que todo o povo daquela parte se juntasse para combater os lamanitas, a fim de defender suas terras e seu país, seus direitos e sua liberdade. Por conseguinte, estavam preparados para a hora da chegada dos lamanitas. Aí, numa guerra, o que acontece? Todos têm que estar preparados. Não adianta ficar lá só esperando, só orando, achando que tudo vai se resolver. Não. Tudo tem que ser feito para que tudo possa ser uma preparação para que o inimigo não ataque de surpresa. Então, a mesma coisa, nós também sempre temos que nos preparar para que o inimigo, se vier nos atacar, a gente possa estar preparado e protegido. E aí Moroni fez o exército se esconder e atacou os lamanitas, e grande foi a perda deles devido à sua falta de cuidado. Nós uma vez dizendo, os lamanitas eles não protegiam a cabeça e as partes vitais do corpo, então mesmo sendo um número maior, eles foram facilmente abatidos e derrotados. E aí o que a gente faz? E qual a nossa armadura de hoje em dia? A armadura de Deus que tanto vemos nas aulas do seminário e do instituto. A gente deve se vestir da armadura de Deus, obedecendo aos mandamentos, e os endowments, que a gente costuma chamar de garments, a vestimenta que nós recebemos quando passamos pelo templo. Eu testifico que eu mesmo já várias vezes me senti protegido e guardado por estar usando os garments. Houve uma vez que eu caminhando, eu sem querer bati o braço num objeto lá do semáforo, e a minha camiseta na ocasião até criou um buraco. Pela pancada era até para ficar uma marca roxa aqui no meu braço, não ficou. E quando eu vi, o meu braço continuei ileso e o garment ficou intacto. Tá vendo só? E você? Que experiência você tem com o garment que você pode deixar aí no comentário? Fala aí para nós. E aí os lamanitas não se deram por vencidos, eles lutaram ferozmente como antes se havia visto antes. Mas eles perderam porque os nefitas lutavam por uma causa justa. E eles voltaram a atacar os lamanitas, que perderam e ficaram aterrorizados. E ao ver isso, Moroni ordenou que cessasse o ataque. O Moroni lutava, como a gente viu, para proteger seu país, sua família e suas terras, e não porque eles se deleitavam, tinham prazer em ficar matando ou fazendo correr sangue. Aí, vamos para o capítulo 44. Moroni explicou a Zeraena que eles desejavam viver em paz, que eles não queriam ser ruins, e explicou a religião e a fé em Cristo. Versículo 4. Ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá e conservará e preservará enquanto formos fiéis a Ele, a nossa fé e a nossa religião. E nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão
e renunciemos à nossa fé. Moroni testificou a respeito da verdade, da religião, e nós também devemos ter sempre falar do Evangelho, da Igreja, e testemunhar com coragem, com convicção. A gente não deve temer os homens. E aí Moroni ele exigiu que o povo fizesse um convênio de paz e entregasse suas armas, mas Zeraína, que era muito teimoso, blasfemou e não quis o acordo e avançou contra Moroni. E aí um dos soldados foi lá com a espada, acabou arrancando um couro do cabelo de Zeraína e pendurou lá na espada e ficou mostrando, ó, se você não se entregar, você vai ser cortado e caído assim como esse pedaço aqui de couro cabeludo. Moroni exigiu que a guerra continuasse porque eles não podiam se cair em contradição. E aí Zeraína foi teimoso. Aí ele viu a destruição do povo que não quis fazer o convênio, e só depois de tudo isso, de muito derramamento de sangue, de uma grande derrota, é que Zeraína consentiu, em fazer o convênio de paz e foi embora. E a batalha foi violenta e muito grande, de verdade, foi a perda dos lamanitas. Mas e aí depois os mortos acabaram sendo jogados na água. Aí, capítulo 45, o versículo 1. Ora, então aconteceu que o povo de Nefe se alegrou imensamente porque o Senhor tornara a livrá-los das mãos de seus inimigos. Portanto, renderam graças ao Senhor seu Deus. Sim, jejuaram e oraram muito e adoraram a Deus com grande alegria. Qual foi a reação do povo ao ter essa vitória e ter esse êxito? Eles não foram se vangloriar, eles foram agradecer ao Senhor através do jejum, através da oração e ele rendendo graças, ou seja, e com certeza eles também devem ter cantado hinos para louvar, também para como parte do agradecimento ao Pai Celestial. E aí Alma se dirigiu a seu filho Elamã, o abençoou, ele novamente, como todos os profetas, ele testificou da vinda de Cristo, e ele profetizou a apostasia que ia acontecer com o povo de Nefe. Após 400 anos da vinda de Cristo aqui nas Américas, o povo ia cair na apostasia, ia se degenerar, ia se perverter, e até o ponto de chegar a ser destruído. E aí, após isso, o Alma partiu, e daí ninguém sabe da sua morte, do seu falecimento, da sua sepultura, e acredita-se que ele possa ter sido arrebatado aos céus, assim como aconteceu com o grande profeta Moisés. Pode ter acontecido isso também. E ele viveu retamente depois que ele se arrependeu dos erros que cometeu na juventude e dedicou a sua vida para pregar o Evangelho e deixar a igreja organizada. E devido às guerras, a igreja precisou ser reorganizada, porque muito foi as perdas e tempo perdido devido às guerras e combates, mas eles precisavam se defender. Aí no capítulo 45, no versículo 24, aconteceu uma coisa assim, né, que foi chata, desagradável. Que houve umas pessoas que começaram a dar errado e fala assim: mas tornaram-se orgulhosos e seu coração encheu-se de vaidade devido às suas enormes riquezas. Portanto, se tornaram ricos a seus próprios olhos e não davam ouvidos às palavras deles, para que andassem retamente perante Deus. Começou a haver uma dissensão, novamente as pessoas se deixaram levar por uma das armas preferidas do inimigo, que é o orgulho, e começou as pessoas a se encherem de vaidade, se por causa do seu dinheiro, das suas posses, e a gente vê como o inimigo em todas as épocas usa o orgulho para poder prejudicar e destruir as pessoas, e muitas pessoas infelizmente se deixam levar por isso até elas se destruírem por completo. Então a gente sempre deve vigiar e orar
e independente da nossa condição social, qualquer coisa que a gente possa possuir, a gente deve se lembrar de compartilhar com o próximo, ajudar quem está necessitado de verdade e não ficar usando isso para ficar se exaltando. Porque lembra que o Senhor falou, a todo que se exaltar será humilhado e todo que se humilhar será exaltado. E aí o que acontece no capítulo 46? A gente já teve aqui na leitura outros que ficaram fazendo erros, que ficaram prejudicando o povo. A gente já viu lá sobre os outros, né, que a gente começou a ver, que acabaram sendo como os amalequitas e não sei quem, que seguiam seu líder, que ensinava coisas erradas. E aí apareceu um outro homem iníquo que desviou o coração do povo. Esse homem se chamava Maliquias, porque ele queria ser rei. E aí tinha juízes menores que desejavam que ele fosse rei porque eles estavam em busca de poder, eles estavam em busca de orgulho, eles queriam mandar nas pessoas. E aí eles incitaram pessoas a se rebelar e o povo de Nefe e algumas pessoas começaram a decair. No capítulo 46, agora, versículos 8 e 9. Vemos assim quão rapidamente os filhos dos homens se esquecem do Senhor seu Deus. Sim, quão rapidamente praticam iniquidades e deixam-se levar pelo maligno. E também vemos a grande iniquidade que um homem muito iníquo pode fazer que ocorra entre os filhos dos homens. Lembra que o rei Benjamim falou quanta iniquidade um rei iníquo pode trazer? Como foi o caso de Noé, como foi o caso de Neor, e agora esse Amalequias também, que apareceu querendo ser rei e ficou iludindo as pessoas, e infelizmente teve pessoas que abandonaram a igreja para começar a fazer coisas erradas. Então a gente sempre deve dar ouvidos ao Senhor, não em pessoas que querem ser rei, que querem ter autoridade para poder prejudicar os outros. Que essas pessoas, existe gente que tem mania por poder. E a única coisa que eles querem é satisfazer seus próprios desejos, eles não querem ajudar o povo de verdade. E aí Moroni, mais uma vez, ele rasgou a sua túnica e escreveu, e os fiéis o seguiram para tomar o nome de Cristo. E quem não quis fazer o convênio foi executado. E aí Elamã e os líderes mantiveram a ordem na igreja. Estamos resumindo realmente, até porque eu não quero deixar o vídeo muito extenso. E teve então pessoas que não queriam lutar pela causa de seu país, de suas liberdades. Então essas pessoas que estavam em busca de poder somente, de poder ficar se exaltando e de querer escravizar o povo, eles tiveram oportunidade e quem não quis então acabou sendo executado. E hoje você vê isso hoje em dia? Alguma pessoa que nega até a fé porque ela tem algum político, algum líder que ela admira tanto que ela prefere até ficar apoiando e idolatrando esse líder político do que procurar seguir os mandamentos? Deixa aí no comentário. E aí, depois dessa nova confusão e tal, o que aconteceu? Acabou eles tendo um período feliz, um período de 4 anos de paz. A igreja foi reorganizada, tudo foi colocado em ordem como deve ser, e eles tiveram esse período de quase meia década de paz, e a Escritura fala que nunca viu tanta paz entre o povo nefita, não. Foi realmente impressionante a paz que eles estavam tendo, a paz. E quanta paz pode acontecer se todas as pessoas procuram seguir os mandamentos, seguir os conselhos dos líderes inspirados e seguir as escrituras, mas a Bíblia é sagrada, é claro, e ao invés de ficar se espelhando em sabedoria dos homens. Mas Amalequias ele não sossegou, como a gente vê agora no capítulo 47, ele usou de artimanhas e falsidade para poder subir de posto. Ele conseguiu ser nomeado capitão, mas ele depois, por meio de estratagemas, ele conseguiu
dar fim à vida de Leonte, que era o capitão-chefe dos Lamanitas. Ele foi subindo de posto até que ele conseguiu ficar próximo do rei Lamanita, e ele, seus aliados, seus servos, mataram esse rei. Só que teve servos dos Lamanitas que ficaram assustados e não quiseram segui-lo. Aí eles acabaram, aliás, fugindo, e foram falar à rainha Lamanita o que tinha acontecido, e falaram: eles fugiram. Isso não atesta, não testifica que eles tentaram matar o rei? E pior ainda, que eles acabaram se juntando com os dissidentes nefitas, que eram piores. Esses dissidentes nefitas eram pessoas que eram membros da igreja, mas que se afastaram e acabaram ficando pior até do que aqueles que nunca tinham sido. E isso pode acontecer, e eu mesmo já vi, de uma pessoa que se deixou levar pela apostasia e depois ela ficou num estado tão decaído e prejudicial que ela ficou muito pior do que antes de conhecer o Evangelho. Isso é algo que também temos que vigiar. Aí no capítulo 48, Amalequias atiçou os Lamanitas. Vamos ver o versículo 3. Assim conseguiu realizar seus desígnios, porque havia endurecido o coração dos Lamanitas, cegando-lhes a mente e incitando-os à ira de tal forma que reuniu uma numerosa hoste para batalhar contra os nefitas. O que aconteceu com Amalequias? Ele foi subindo até ele conseguir se tornar rei dos Lamanitas, e aí ele atiçou eles para que os atacassem e para que fossem guerrear novamente contra os nefitas. E aí, no versículo 7, ora, aconteceu que enquanto Amalequias havia assim, por meio de fraude e engano, obtido poder, Moroni, por sua vez, estivera preparando o espírito do povo para ser fiel ao Senhor seu Deus. Continuando, perdão, teve algum problema aqui na rua, por isso eu tive que pausar. Mas continuando, como a gente viu no versículo 7, enquanto Amalequias estava agindo de forma errada, Moroni ele fez o que? Ele preparava as pessoas para ser obedientes ao povo, a ser obedientes ao Senhor. Moroni ele tinha mente espiritual. Importante enfatizar isso. E Moroni era um homem muito sábio, muito prudente. As qualidades dele são citadas aqui no versículos 12 e 13. Depois você lê com calma. E aí no versículo 17. Sim, em verdade vos digo que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então aqui fala as qualidades, que Moroni era um homem tão justo, mas tão justo que se todos os homens pudessem ser como ele, claro que perfeitamente, vamos deixar bem claro, somente o nosso Salvador, Senhor e Redentor Jesus Cristo, mas se todos os homens procurassem ter esse caráter justo de Moroni, eis que o inimigo nem teria poder sobre o coração das pessoas e a gente não teria tanta iniquidade naquela época e nem agora. Acredito eu que essa época talvez mais iníqua de toda a história, porque todos nós somos, e todas as pessoas que procuram agir de forma correta constantemente, todos os dias, bombardeado por grandes coisas erradas. Mas Moroni não, Moroni ele era um homem justo, um homem correto, e é um exemplo principalmente para nós homens podemos seguir. E aí Elamã e seus irmãos continuavam a servir ao povo, e quem se humilhava, ou seja, as pessoas que procuravam ter humildade, vamos deixar isso, se humilhar, a gente deve para se humilhar para o Pai Celestial primeiramente, ou por uma pessoa somente se a gente tiver feito algo de errado para ela. A gente se humilhar é pedir perdão, procurar constituir o erro, mas eles tinham humildade.
Ou seja, eles eram pessoas que não se deixavam levar pelo orgulho. E essas pessoas eram favorecidas pelo Senhor. Chegamos no capítulo 49. Os lamanitas novamente tentaram tomar as cidades de Amônia e Noé. Só que eles não contavam que Moroni as havia fortificado, porque lá tinham sido cidades que estavam destruídas, mas eles achavam que por isso conseguiriam facilmente ir lá e destruir, mas eles não contavam que, vamos falar a frase lá, não contavam com a astúcia de inteligência de Moroni, que as fortificou e evitou que elas fossem tomadas. E a Maliquias, ele, ao saber disso, ele ficou irado e ele blasfemou contra Deus e jurou beber o sangue de Moroni. Olha que cara maluco. Maluco não, olha que cara completamente sem noção. Esse com certeza já estava bem em poder do inimigo para falar uma coisa dessa. Mas aí eles, com essa nova derrota, com essa nova batalha deles, dos lamanitas, querer tomar essa cidade, eles ficaram irados, mas o povo de Nefe, ou seja, o povo do Senhor, agradeceu a ele, ao Senhor, e a paz voltou a reinar na terra e a igreja continuou a prosperar. Chegamos no capítulo 50, Moroni continuou os preparativos para a guerra, porque ele sabia, e por inspiração também, já que ele era um homem justo, que os lamanitas não iam parar, não iam desistir, e ele continuou a guerra. Ele continuou a um ponto de, quer dizer, os lamanitas, mas Moroni continuou se preparando, como falamos antes, a gente sempre deve se preparar e sempre deve estar preparado, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer uma situação. E Moroni, ele não parava, ele trabalhava e fazia o povo também trabalhar. Aí nos versículos 18 e 19, o que aconteceu com o povo devido à sua obediência aos mandamentos. Eles prosperaram muito e tornaram-se muito ricos, sim, multiplicaram-se e tornaram-se fortes na terra. E assim vemos quão misericordiosos e justos são todos os procedimentos do Senhor, para o cumprimento de todas as suas palavras aos filhos dos homens. Sim, mesmo agora podemos ver como foram cumpridas as palavras que ele dirigiu a Leí, dizendo. O 20 também ele fala, bem-aventurado sois tu e teus filhos, eles serão abençoados. Aqui a gente vê que o Senhor, ele sempre cumpre com a sua promessa, com a sua palavra. Quando nós somos obedientes, nós somos abençoados. A gente prospera, não nos falta o que a gente precisa e nos aproximamos do Pai Celestial. E aí, com isso, houve muita paz. Eles novamente continuaram a ter paz, ter tranquilidade. Só que chegou o momento que começou a haver uma briga entre as pessoas lá de Leí, de Morianton, e por causa de quê? Por causa de uma parte de terra. Você já viu briga por causa de terras ou de terreno, alguma coisa? Então a gente vê que já desde aquele tempo isso existia, é algo que sempre vai existir até o dia da segunda vinda, quando o Senhor vai voltar em grande glória e vai purificar a terra. E tem uma briga famosa que você já deve ter ouvido falar lá nos Estados Unidos, uma briga entre famílias que durou anos, que já foi até relatada em desenhos, como os Martins, o Sheffield, e a briga e as mortes começaram tudo por causa de um porco. Então a gente vê como uma pequena coisa pode se tornar algo enorme, gigantesco, se não for controlado, não for atingido, não for cortado logo de início. Isso é uma bola de neve que vai crescendo, 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 até ficar incontrolável. E aí começaram a briga, e a briga foi feia. E aí, como o povo de Morianton, que era um homem que era muito violento, provocou a guerra, eles começaram a brigar. Mas o povo de Leí fugiu e Morianton ficou com medo que o exército de Moroni caísse sobre eles, melhor dizendo. E aí Morianton era muito violento mesmo, a tal ponto que ele agrediu fisicamente, ele foi para cima de uma serva, uma empregada, ele a espancou,
Só que ela conseguiu fugir e avisou e contou a Moroni tudo o que aconteceu. E aí que acabou mandando um exército e eles derrotaram Morianton e seus descendentes. Que coisa, hein? Precisava chegar a esse ponto? É claro que não. E aí, no capítulo 51, a paz voltou a reinar sobre as terras e Paorã foi nomeado o novo juiz supremo. E tinha pessoas que queriam que mudasse a lei, só que ele não permitiu que isso acontecesse, que a lei fosse mudada. Só que havia uma galera lá que se chamava realistas, porque eles se achavam superiores, eles eram orgulhosos, altivos de coração, e eles queriam governar o povo. E eles, por se acharem superiores, eles não quiseram defender seu país. E o que acabou provocando uma grande discórdia, e isso foi crítico porque nessa mesma época Amaliquias voltou a incitar os lamanitas contra os nefitas, perdão. E aí, por causa dessas brigas, devido aos realistas não quererem lutar, cidades fortificadas acabaram sendo tomadas por eles. E Moroni ficou descontente com isso e mandou que combatessem os realistas. Vamos para o versículo 18 do capítulo 51. E aconteceu que os exércitos marcharam contra eles, e abateram-lhes o orgulho e altivez de tal modo que, ao pegarem armas para lutar contra os homens de Moroni, foram logo mortos e derrubados por terra. Então, o que o orgulho leva? O orgulho é uma coisa que já falamos, a pessoa sobe, 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 mas quanto maior é a altura, maior é o tombo. E eles, devido a seu orgulho e sua arrogância, eles acabaram sendo abatidos. Eles não tiveram chance, não conseguiram se superar. E aí depois dessas batalhas, Teanco, que era um líder lá dos exércitos, ele conseguiu também. Ele aproveitou que os lamanitas que conseguiram fugir, eles estavam cansados devido à guerra, e Teancon, durante a noite, ele foi lá, ele invadiu silenciosamente o exército dos lamanitas no seu acampamento, que eles ficaram lá próximos do mar, lá na praia, e ao ver Amaliquias, Teancon foi lá e lançou a lança lá no coração de Amaliquias, e tão grande e forte foi o golpe que ele morreu ali instantaneamente, nem conseguiu acordar os demais. Então a gente vê, né, que ele Amaliquias, ele matou pela espada, e ele também acabou morrendo dessa forma. Ele acabou morrendo da mesma forma que ele matava e matou o rei dos Lamanitas, e aí o que ele fez de ruim acabou voltando para ele, e ele acabou morrendo em iniquidade, ou seja, sem ter podido se arrepender, e é isso que o inimigo faz. A gente já tinha visto lá no capítulo 30 que o inimigo não ampara seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Chegamos no capítulo 52, Amoron, que era irmão de Amaliquias, acabou substituindo ele como rei, e ele entrou no seu lugar e ele se tornou o rei Lamanita. Eu estou pensando nessa rainha Lamanita, nossa, ela ficou um tempo casada lá com seu marido, e num espaço de tempo ela já estava no terceiro marido. E aí eles continuaram as guerras, eles continuaram a batalhar, mas Moroni e seus inimigos venceram. As cidades foram retomadas, os lamanitas que não morreram, eles se renderam e entregaram as suas armas de guerra e aceitaram fazer o acordo convênio de paz. Mas teve aqueles que não se arrependeram, e que esses acabaram sendo presos e amarrados. Então, novamente, você que está me ouvindo pode estar se perguntando, mas por que tanta guerra?
a gente viu, guerra sempre existiu e sempre vai existir até o dia que Jesus voltar em grande glória e purificar a terra, quando no milênio só vai ter as pessoas justas, e aí sim não vai, e o inimigo vai ser aprisionado, não vai tentar, então essas coisas aí sim vão cessar. Mas é importante a gente ver, a guerra, seja ela física ou seja espiritual, em todo caso a gente sempre deve estar pronto, a gente deve estar preparado para que a gente possa poder vencer e principalmente vencemos orando ao Senhor, pedindo a sua sabedoria, a sua proteção e para assim nos aproximarmos dele. Então essa foi a aula de hoje. Realmente, irmãos e irmãs, me perdoem, não dá para falar tudo, senão o vídeo ia ficar mais extenso do que a aula amanhã, mas eu espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda, de grande valia, que você que é professor, professora, possa utilizar de alguma forma lá na sua aula amanhã. Amanhã é domingo da escola dominical. E é isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça também de deixar o seu like. Muitos estão assistindo, mas poucos estão, até elogiam, mas poucos estão esquecendo de dar o like. Me ajuda bastante, de comentar o que você achou ou o que você acha que pode ser acrescentado. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau.